Aleluia. Trouxe a tua Bíblia, dão glória a Deus aí bem forte. Deixa eu ver a tua Bíblia. Levanta assim a tua Bíblia. Fala, minha Bíblia aqui, ó. Pelo amor de Deus, que força é essa, gente? Fala outra vez a minha Bíblia aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Levítico capítulo 6, versículos de 8 a 13. Mas afinal de contas, quem são os verdadeiros adoradores? Esse é o título da mensagem. Quem são os verdadeiros adoradores? Afinal de contas, quem são os verdadeiros adoradores? Levítico capítulo de número 6, versículos 8 a 13. Se você achou, diga aleluia. Se não achou, com certeza eu não vou nem olhar, está aqui no telão. Vou olhar. Tá. Então está ali mesmo. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. Ele levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Diga assim, olha, o fogo sempre arderá sobre o altar. Agora vamos falar isso vivos. Vamos falar, o fogo sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Fala, não se apagará. Fala, não vai se apagar. Fala, o fogo não vai apagar. Amém, glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, e nos oriente, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, com esta resposta. Afinal de contas, quem são os verdadeiros adoradores? Você e eu, nós bem conhecemos lá em João capítulo 4, versículo 23, que o Senhor está conversando com a samaritana, e ele diz uma coisa muito bacana. Ele diz: mas a hora vem, e agora é, ou seja, essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais assim que o adorem. Jesus está conversando um negócio com a samaritana, e Jesus está usando dois tempos. A hora vem, ele está falando agora como Jesus 100% homem. Aí no mesmo instante ele fala, e a hora é esta. Aí ele já está falando como Jesus 100% Deus. Ele está usando os dois tempos com a samaritana. Vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, porque para Deus não existe esse tempo cronológico. Para Deus não tem esse tempo cronológico, passado, presente e futuro. O tempo para Deus é esse, chegou. E aí ele falou aí, Deus, o Pai, ele procura os verdadeiros adoradores. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. E a primeira pergunta que se faz aqui: por que Deus procura verdadeiros adoradores? Por que Deus não procura outros tipos de pessoas? Por que Jesus frisou isto? Olha, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Ele chega a limitar, ele não disse o Pai está procurando adoradores, e nem falou o Pai está procurando adoração. Deus não precisa disso. Deus está procurando adoração. Não, ele não precisa de adoração. Ele quer encontrar os adoradores. Tem adorador aqui? Amém? Tem adorador aqui? Deus está procurando os adoradores, os verdadeiros adoradores. Mas por quê? Às vezes eu hoje fiquei
mergulhado nisso, nessa questão. Esses dias eu fiquei mergulhado nisso. Por que Jesus está falando, olha, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores? Escuta, porque a adoração, só ela é capaz de manter o fogo da glória de Deus no nosso meio. Escuta o que eu vou falar para você. Por que é importante o adorador? Porque o adorador é o único sujeito no mundo. Existem pessoas que temem a Deus, existem pessoas que servem a Deus, existem pessoas que têm o coração na obra, mas o único que faz com que a glória, o fogo da glória de Deus permaneça acesa no nosso meio, este é o adorador. O adorador é o único que faz com que a glória de Deus permaneça no nosso meio. Se eu quero a presença manifesta de Deus, e eu tenho dito isso aqui à igreja, se eu quero a presença manifesta de Deus, não basta eu pedir, muita gente no mundo pede. Muita gente. Hoje eu passando pelo corredor do hospital, dentro de um quarto eu ouvi um garotinho, 6 anos, e ele gritava: Jesus, assim, Jesus. Muita gente clama, mas Deus procura os adoradores. Você sabe por quê? Porque onde tem um adorador, há o fogo da glória, da presença manifesta de Deus. Tem uns 2 adoradores aí, já estão queimando uma lenhazinha aí, já estou vendo que já estão os gravetos. Porque é a única categoria que é capaz de atrair a presença de Deus, de romper com a dimensão toda e atrair mesmo. Há muito mais milagres na adoração do que na petição, irmãos. Porque quando eu começo a adorar a Deus, e é por isso que Deus procura os adoradores. Tem gente que pensa que Deus está procurando adorador para ficar jogando confete nele. Tu és amado, adorado Deus, maravilhoso, lindo, lindo, lindo és. Não. Deus está procurando os adoradores porque esses homens, essas mulheres, quando eles começam a adorar, desce fogo do céu. E quando desce fogo do céu, tudo que está perto é transformado. A enfermidade é curada, as cadeias são abertas, as correntes são quebradas, as famílias nela há conserto. Por isso que Deus procura os adoradores. E tem muita gente que confunde adoração com música. Claro que a gente pode adorar a Deus com música, mas a música não é adoração. A adoração está acima disso. O adorador é aquele que é capaz de trazer a glória, o fogo da glória de Deus para o meio do povo. Se você está entendendo, diga amém. O texto que nós estamos vendo aqui é Deus dando instrução aos sacerdotes. Ele está dando a instrução de como exercer a função de adorador. O sacerdote, como que você vai exercer a função de adorador? E aí ele começa a falar da lei do holocausto, ou seja, do sacrifício. Que sacrifício era esse? Era a queima completa de um animal sobre o altar. Havia a tenda lá, o tabernáculo, mas a primeira peça que se encontrava no pátio era exatamente esse altar do holocausto. Antes de entrar na tenda, antes de entrar lá e chegar até no Santo dos Santos, lá era necessário, primeiro lugar a passar era o altar do holocausto, do sacrifício. E Deus dá instruções aqui para eles. Que instruções? O fogo deve queimar sobre o altar, Deus está falando. E você, o sacerdote, tem que usar uma roupa de linho, roupa específica. Não podia nem usar roupa de lã para não suar,
Porque o suor representa esforço nosso. E Deus fala: não, diante de mim você não tem esforço. Eu opero todas as coisas. Por isso você não pode chegar perto de mim suado. Você vem com linho. Tem um negócio bacana com Deus. Deus é chique. Você não vem mal acabado, não. Você vem preparado. Mas que não corra e você suor, para que ninguém pense que é com o teu esforço que está acontecendo alguma coisa, mas é pela minha graça, pelo meu poder, pelo meu espírito. Está entendendo aí? Diga amém. Quem está acordado, diga aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Quando Deus está dando a instrução, Ele diz: olha, vocês têm que pegar agora, depois de queimar a oferta, vocês peguem a cinza, mudem a roupa, tirem a roupa de linho, coloquem outra e levem a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. E vocês têm por obrigação, agora presta atenção, de acender esse fogo toda manhã. Vocês têm que manter o fogo no altar. Esse fogo não pode apagar. Diga: esse fogo não pode apagar. Já apagou. Eu estou vendo que vocês estão apagados. Pelo amor de Deus, diga: Senhor, esse fogo não pode apagar. Eita glória! Então o que Deus está falando sobre os verdadeiros adoradores? Porque às vezes a gente confunde assim. Deus está falando que os verdadeiros adoradores, porque há adoradores falsos. Sim, há adoradores falsos, mas há adoradores ingênuos. Não são os verdadeiros adoradores. Tem pessoas que têm boa intenção, mas não são verdadeiros adoradores. Então essa coisa não está apenas em verdadeiro e falso. Deus procura, o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito em verdade. Significa então que tem adorador mentiroso que está fingindo? Tem. Mas tem adorador que está usando, tem pessoas que estão usando de todo a sinceridade do coração, mas com ingenuidade. Ainda não são verdadeiros adoradores. O Senhor foi ministrando isso ao meu coração. Ele falou: existem muitas, milhares de pessoas no mundo que querem ser adoradores, que falam: Senhor, eu estou usando de toda a sinceridade do meu coração para te adorar, cantar louvores a ti, orar. E ele fala: mas não são verdadeiros adoradores ainda, porque eles têm uma ingenuidade, eles não sabem ainda como se produz um verdadeiro adorador. E a primeira instrução do Senhor é essa: os verdadeiros adoradores são os que colocam sua adoração sobre o altar de Deus. Diga assim: olha, o adorador coloca a sua oferta sobre o altar de Deus. O que se oferta a Deus precisa estar sobre o altar. Olha o que está o versículo 9. O holocausto será queimado sobre o altar. A sua adoração, ela precisa ser levada a Deus através do altar. O que é o altar? É o lugar de sacrifício. Tem muita gente que quer adorar a Deus, mas coloca a sua oferta, a sua adoração em cima da circunstância. Se está tudo bem, ele fala: Senhor, está tudo bem, está maravilhoso, eu te adoro, eu te amo. E aí, mas se vem o vento, se a circunstância é complicada, ele coloca isso sobre a circunstância. Senhor, eu estou aqui para te adorar, mas não estou conseguindo. Por que você não está conseguindo? Porque você não está colocando sobre o altar, você está colocando sobre a circunstância. Você está adorando segundo a circunstância. E um adorador, independentemente do vento, um adorador independentemente do deserto, o adorador independentemente da circunstância, ele coloca a adoração dele, a oferta dele de adoração no altar. E naquela época, algumas das ofertas eram colocadas ali. Agora presta atenção, era para os próprios pecados, para que Deus perdoasse os próprios pecados, ou pelos pecados do povo lá fora.
Então o verdadeiro adorador, ele tem essa noção, que antes de entrar na presença de Deus, ele precisa colocar no altar do holocausto um sacrifício pelos seus próprios pecados e pelo pecado do seu povo. Lembra de Neemias? Neemias, quando viu Jerusalém destruída, ele orou por ele, pediu perdão pelos próprios pecados, os pecados da família dele e pecado do povo dele. O verdadeiro adorador, ele coloca diante do Senhor o seu holocausto, para que os pecados sejam perdoados, os seus pecados perdoados, os pecados da sua família. Ali havia 2 altares. Um altar era o de ouro, lá dentro do incenso, era de adoração, mas lá dentro. O outro altar é esse altar de bronze. O altar de bronze era colocado ali no pátio do tabernáculo. Era a primeira peça a se encontrar ali. Como a dizer, olha, ninguém pode se aproximar de Deus sem passar pelo altar de bronze. E o altar de bronze era um sacrifício pelos pecados. Você está entendendo isso que eu estou falando? Diga amém. O altar de sacrifício é o lugar de morte. O local o altar de sacrifício é o lugar onde se deve morrer. Ninguém pode entrar na presença de Deus vivo. É isso. Você sabe o que eu falo vivo? É que às vezes a gente quer entrar na presença de Deus pensando que a gente é alguma coisa. A gente tem que morrer para a gente. Um adorador, ele precisa morrer primeiro para entrar na presença de Deus. Um adorador, ele precisa ser uma pessoa capaz de, se pedirem a tua capa, entrega também a tua túnica. Um adorador, ele sabe que precisa muitas vezes ficar apenas em silêncio. Um adorador, ele sabe que mesmo ele estando certo, o melhor é o silêncio. Um adorador, ele não sai da presença, do equilíbrio da presença. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Ele está entre as coisas do mundo, mas ele não faz parte das coisas do mundo. Ele está no meio da conversa do mundo, mas ele não faz parte da conversa do mundo. Ele lida com pessoas que lidam com coisas do mundo, mas ele não lida com as coisas do jeito que as pessoas lidam no mundo. Se você está entendendo isso, você diga bem forte, amém. Um adorador é alguém, irmãos, que é capaz de morrer para a adoração. É a primeira coisa. Ele morre. Fala para o teu irmão assim, olha, se você quer entrar na presença de Deus, primeiro você vai morrer. Você já morreu, irmão. Explica que não é fisicamente, irmão. Fala assim, olha, você vai morrer para entrar na presença de Deus. O adorador, ele precisa morrer. Se ele não morrer, ele não consegue entrar no tabernáculo. Para entrar no tabernáculo, ele precisa colocar primeiro a adoração dele, para pedir perdão dos pecados dele, daquilo que é a vida dele. No Salmo 51, os versículos 16 e 17, diz assim, olha, porque não te comprases em sacrifícios. Olha Davi falando, Davi conhecia muito bem a adoração. Porque o Senhor não se compraz com os sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Você sabe o que é um espírito quebrantado? Um coração quebrantado e contrito? Não desprezarás, ó Deus. Ou seja, o que Deus está procurando são homens com coração quebrantado. Homens que são capazes de perder. Homens que são capazes de entrar na presença do Senhor. E quando Deus fala assim, olha, você vai entrar com roupa de linho para você não transpirar. Ele está falando com a gente o seguinte, olha, você não precisa lutar aí fora. Quem vai lutar por você sou eu. Eu comprei a tua briga. Você está entendendo isso? Só o adorador tem isso. Só o adorador sabe que ele entra e não transpira na presença de Deus. Ele sabe o seguinte, o esforço não é meu, é dele. A única coisa que eu tenho que estar é morto.
Diante de Deus eu tenho que estar morto. Diga, diante de Deus eu tenho que estar morto. Segunda orientação de Deus é que os verdadeiros adoradores usam uma roupa adequada para a adoração. É o que ele falou aqui. O sacerdote, versículo 10: o sacerdote vestirá sua roupa de linho e vestirá as calças de linho sobre a carne. Existia uma roupa específica para isso. Para se chegar até ali, era necessário roupas especiais. Aquelas roupas eram apenas, ou melhor, elas simbolizavam uma roupa que Deus quer hoje. Não dá para chegar na presença de Deus com a roupa toda encardida. É isto. Ainda que a gente pense, olha, Ele me ama. Não, escuta. O poder de Deus, a santidade de Deus é tão grande, que não é porque Ele queira não, mas alguém que entre nele com a roupa manchada, vai ser consumido ali mesmo. Por isso que Ele disse, olha, verdadeiros adoradores não são o antônimo de falsos adoradores, mas às vezes de adoradores ingênuos, de pessoas que estão com ingenuidade. O adorador, ele precisa estar com uma roupa adequada, uma roupa de pureza. Deus não se impressiona com terno de ninguém, com gravata de ninguém, com penteado de ninguém, com perfume de ninguém. Deus, Ele olha o coração do homem. Ele olha o coração do homem. Se você está entendendo, diga amém. 1 Samuel capítulo 16, vai lá, Jessé, versículo 7, olha que coisa interessante, acho que é isso. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Ele mandou ungir um rei. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei. Ele olhou o irmão e falou: esse eu rejeitei, esse aqui eu não é o que eu quero. Aí ele diz: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Não adianta eu estar querendo estar na presença de Deus quando o meu interior não está. Não adianta se eu não, antes de colocar a roupa, se eu não colocar a oferta para queimar, ou seja, quanto o meu pecado. Sabe, irmãos, é necessário confissão de pecado. A igreja esqueceu. A igreja como um todo, a igreja do Senhor Jesus esqueceu isso. Parece que pecado virou um negócio tão antiquado, tão quadrado, tão retrô, que as pessoas não entendem. Pessoas estão doentes por causa do pecado. Elas estão carregando o pecado dentro, estão escondendo o pecado dentro. Famílias estão assim, relacionamentos conjugais estão assim por causa do pecado. É necessário que haja confissão de pecado. É necessário que a gente aprenda a voltar à igreja primitiva, de quebrantamento. Não dá para enfiar uma roupa todo sujo. Você imagina uma pessoa toda suja enfiar uma roupa de linho? É necessário primeiro um banho de misericórdia do Senhor. É necessário um banho da misericórdia, da bondade, confissão de pecado. Diante de mim está sempre o meu pecado, disse Davi. Eu conheço as minhas transgressões. Porque não dá para chegar. Deus não é ingênuo, Deus não é bobo. Deus não é bobo. Às vezes a gente pensa, quando eu digo a gente, não é a gente que não, tem gente que pensa que Deus é bobo. E a gente vai entrando, ó Deus, olha, eu estou aqui, eu estou pedindo um negocinho, aí é só uma bençãozinha e tal. Deus não é bobo, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Deus sabe por onde nós passamos, os olhos dele estão sobre nós em todo o tempo. Eu acho que a melhor frase para isso é aquela frase que tem aí nas lojas: sorria, você está sendo filmado. Eu acho que a gente tem que lembrar: sorria, Deus está te olhando.
Deus não é bobo. É necessário que a gente pegue uma roupa de linho, mas primeiro com banho tomado. Eu preciso tomar um banho primeiro. Se você está entendendo, você diga, aham. Deus está olhando para o nosso coração, aquilo que está dentro do nosso coração. Samuel, quando chegou para ungir, pensou assim: é esse o irmão aqui, o Eliabe, aqui é esse, eu vou ungir, está todo bonitão aqui. E Deus falou com ele: não é esse não, não é esse bonitão que está aí não, não é esse cheiroso que está aí não. Esse cheiroso aí, esse bonitão, ele só tem a carcaça dele assim. O que eu quero ungir está dentro do curral. Você está entendendo o que eu estou te falando, irmão? Deus não se impressiona. Tanto que mandaram chamar Davi. Eu fico imaginando Davi chegando lá, na frente do profeta. Ó, mandaram te chamar lá. Papai está te chamando lá. Nenhum dos irmãos serviu. Agora falaram, sei lá. Lá vai ele, cheirando perfume nada. Você já andou num curral, irmão? Quem já andou dentro do curral aí? Curral é um negócio que você anda e desliza, né? De vez em quando você dá um laço. Aí é sapato, é calça, braço, quando não muito cabelo. Tem um pessoal que faz vigia, monte aí. Então tem gente que vai ao monte, irmão, onde tem um monte de gado aí, é tudo escuro lá. Desce, mas desce com a miséria. No meio do capim, aquele negócio, eu vou deitar aqui para orar. Senhor, eu prostro meu rosto no chão. Volta com aquele negócio, desce do monte. Davi, ele veio assim, meu irmão. Ele estava cuidando das ovelhas. Ele veio cheirando ovelhas. Deus ama quem cheira, quem cheiro de ovelha. Aí ele veio, veio. Aí todo mundo, cheiro, está imundo. Aí Deus falou: é o meu filho. Joga azeite na cabeça dele. É esse. Eu acho que o profeta até fechou as narinas. Pode jogar que é esse aí. É esse. Deus olha o nosso coração. Deus olha o que a gente está fazendo lá fora. Os irmãos estavam dentro de casa mostrando a aparência. O profeta veio aí, falou que vai ungir um rei. Opa, coloca a melhor roupa aí. E Davi, deixa ele lá, deixa ele cuidando lá. Deus acha você em qualquer lugar em que você estiver. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Deus acha a gente. Deus encontra a gente. Se você está entendendo aí, dá glória a Deus bem forte. Terceira orientação de Deus aqui: os verdadeiros adoradores sabem da utilidade da cinza do altar. Deus falou com eles: olha, vocês vão queimar a oferta com a roupa de linho. Agora, quando for tirar a cinza do altar, vocês troquem essa roupa. Não pode ficar cinza no altar, porque a cinza não dá fogo. Fala assim: cinza não dá fogo. Já deu fogo, mas não dá fogo mais. Vou soprar. Incendeia aí, irmão. Cadê o adorador que falou que estava aí? Eu estou vendo umas brasinhas. Aleluia, aleluia. Incendeia, dá glória a Deus aí. Deus falou: olha, não pode ficar cinza no altar, porque cinza não dá fogo mais. Cinza, se ficar no altar, é do passado. Tem gente que só está vivendo no altar das coisas do passado. Coisa do passado não dá fogo para hoje. Você não pode apresentar a Deus um negócio de ontem. Você tem que apresentar um negócio de hoje para Ele. O fogo é Ele quem manda. Mas a oferta não pode ser um negócio lá de trás. Ó, Senhor, eu estou te adorando, porque há 20 anos atrás eu fiz algo. Escuta, já virou cinza. Deus quer algo nosso hoje. É atual, é de hoje. Não é de ontem, não é de anteontem, não é do mês passado. Você está entendendo isso? Então glória a Deus bem forte aí, irmão.
O versículo diz assim, versículo 11: e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Você sabe, quando ele levava a cinza tem um sinal tremendo. A cinza também tem um sinal de que alguma coisa havia sido consumado no altar. Quem está levando cinza para fora está indicando o seguinte: esse altar todos os dias tem alguma coisa queimando sobre ele. Você está entendendo? Diga amém. O resultado do fogo de Deus gera cinza. O resultado do fogo de Deus com a oferta do homem gera cinza. A tua adoração gera cinza. E o resultado da tua adoração precisa ser levado para fora. As pessoas da tua casa, escute esse mistério aqui, que Deus falou hoje comigo. As pessoas da tua casa, elas não vão ser tocadas porque você está adorando. Tem gente que fala: vou deixar a porta aberta, vou adorar, que o pessoal lá de casa vai olhar e fala assim, vai tocar, aí está lá dentro, deixa a porta aberta, oh Deus maravilhoso, aí lá de fora, oh, dá para fechar essa porta? Não, porque a tua adoração não vai impactar. Mas escuta, a cinza da tua adoração é que precisa levar para dentro da tua casa. A cinza, o que produz a tua adoração, é que vai transformar a tua casa. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Aquilo que você produz, o que produz no altar é cinza. A cinza é produzida com o quê? Com o fogo da presença de Deus e a oferta de adoração de cada um de nós. Vai produzir uma cinza, vai produzir um negócio que talvez ninguém dê nada, mas Deus falou: olha, leva para um lugar limpo, leva lá para fora, fora do arraial, num lugar limpo. É resultado da tua adoração. Quando você começa a adorar, tem um resultado. Escuta o que eu vou falar para você. Escuta o que eu vou falar para você, você vai entender esse negócio agora aqui. Quando Moisés subiu no monte e estava lá com Deus, quando ele voltou, ele não voltou adorando, não veio lá, aleluia, ele não veio não, ele veio descendo comumente. Só que eles perceberam as cinzas, eles perceberam o resultado, eles olharam e o rosto dele estava diferente. Quando você sair do teu quarto de adoração, ninguém vai perceber que você estava adorando, mas todos vão receber a cinza que você produziu dentro do teu quarto. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Tem uma cinza que você precisa levar para dentro da tua família. Não é a tua adoração, por isso que tem muita gente que pensa isso. Se fulano, não, é aquilo, é quando Deus começa a transbordar na nossa vida. Quando Deus começa a transbordar na tua vida, é sinal da tua adoração. Porque eu disse para você, o único que pode atrair o fogo da glória de Deus é o adorador. E quando o adorador começa a adorar mesmo, coloca sobre o altar da presença de Deus, o holocausto, Deus faz descer fogo e transforma tudo aquilo ali em cinza. E aí quando a gente termina de orar e de adorar, aí é fácil. Você sabe por quê, irmão? Porque você sai do quarto, você está tão envolvido. Deus falou: você não vai nem usar a roupa que estava adorando. Você não vai sair do quarto e falar: eu estava adorando, eu estava glorificando. Não, você vai chegar com a cinza. Você vai chegar com a cinza. O que a nossa casa precisa da cinza. As tuas respostas virão da cinza. Porque quem desce do lugar de adoração não desce adorando mais. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? A igreja está entendendo o que eu estou falando? Quando você sai do momento de adoração, ninguém precisa ver você adorando, não. Escuta, Jesus falou isso. Quando você for orar, você entra dentro do teu quarto para ninguém ver. Ninguém precisa ver você adorando, não. Mas quando você sai, quando um adorador sai, ele está tão encharcado na presença de Deus,
que ele começa a trazer cinza. Ele começa a trazer cinza. E a cinza é o resultado daquilo que ele estava fazendo dentro daquele quarto. Compreende isso? A família está precisando de cinzas. Cinzas. É isso que Deus quer que a gente saiba. Ele não falou para jogar fora a cinza, não. Ele disse o seguinte: leva para um lugar limpo. Muda a roupa de adorador, está lá, coloca outra roupa. Você não vai com a roupa de adorador, você vai com a roupa de quem vai carregar as cinzas. Você vai com a roupa de quem produziu alguma coisa sobre o altar. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Amém? O que a nossa casa precisa é de que alguém produza cinzas. E só um adorador produz cinza. Um homem que teme a Deus não produz cinzas. Não. Um homem que serve a Deus não produz cinzas. O único que pode produzir cinzas sobre o altar é o que adora. Porque quem adora tem o resultado do fogo de Deus e do holocausto dele. Isso é transformado em cinza. Cinza. A tua casa, a tua história precisa das cinzas. As cinzas que foram produzidas no altar de Deus. No altar. Em nome de Jesus, receba as cinzas. Receba as cinzas. Tem adorador aqui? No altar a gente produz cinzas. Quando você sai do quarto, sai assim. A família fala: o que está acontecendo aqui? Parece que veio uma nuvem de glória. Não parece não. Ela veio. Aquilo, a tua adoração produz cinza. A tua adoração produz cinza. Talvez não esteja acontecendo algo, porque você precisa de cinzas. Cinzas, 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 cinzas. Tem adorador aqui? Eu vou terminar para a gente adorar o Senhor. A quarta orientação de Deus: os verdadeiros adoradores não permitem que o fogo do altar se apague. Deixa eu falar uma coisa: a diferença de um crente para um adorador. Um crente, ele vem no culto, aí vem, aí ele vem, terra. Mas aí amanhã ele chega, o fogo acabou. Amanhã ele está feliz, ele acorda, que culto maravilhoso. Chegou uma conta para você, misericórdia. O adorador não deixa que o fogo se apague. Tem muita gente que fala: pastor, eu estou com fraqueza espiritual. É porque você é crente. Se você é um adorador, você tem a obrigação de todo dia pela manhã, O vovô era ferreiro, o meu avô era ferreiro. Ele veio de Portugal e ele veio para o Brasil. Primeiro ele tentou ser padeiro, eu acho que não funcionou bem não, porque logo ele mudou para ser ferreiro. E aí eu me lembro, eu era pequenininho, eu entrava lá e tinha um fole e tinha um negócio de brasas assim, Toda manhã ele entrava lá, e eu chegava: vovô, ele falava comigo: fica aí pertinho. Ele me chamava de Arnolfim. Eu já fui pequenininho. Fica aí, Arnolfim, vê só. Aí ele ia no fole. Daqui a pouco fogo. E eu vi aquela quentura toda ali. E o vovô falando: agora vai esquentar isso tudo aqui.
Eu saía de lá e falava: vovô, tem uma máquina lá que faz até derreter ferro. Escuta o que eu vou falar para você. Você tem uma máquina dentro de você que você faz derreter tudo que é impedimento diante da tua vida. Sopra esse fogo aí, irmão. O fogo não pode apagar. Tá a tempestade, vai para o joelho. O tempo está ruim, vai para o joelho. Mas não vai para reclamar e nem vai para pedir, não. O adorador nem precisa pedir. O adorador, quando ele começa a adorar, a glória de Deus desce. O adorador recebe sem pedir. Por isso que a palavra de Deus diz isso: antes que saia da minha boca algo, o Senhor já operou. Deus quer isso. Deus quer que eu e você possamos ter essa determinação. Alguma coisa precisa acontecer na nossa vida de adorador. O fogo não pode apagar. O Senhor diz aqui, olha: e o fogo não se apagará. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o fogo queima no altar. Queima no altar. Deixa o fogo de Deus queimar. Deixa o fogo de Deus queimar na tua vida.